Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Tem 100 milhões de dólares aí? Não, porque se tiver eu tenho uns engenheiros para contratar. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronen. Tem 100 milhões de dólares aí, Cora? Eu não tenho, mas o Mark Zuckerberg tem. Mas eu sei de gente que recusou convite para trabalhar com Zuckerberg por essa bolada. Eu acho que eu recusaria também. Eu não sei se eu recusaria, mas eu entendo essas pessoas que recusaram. Pois é. Cora Ronen, e esse papo do Mark Zuckerberg querendo roubar os engenheiros da OpenAI? Sam Altman falou que chegou a oferecer em bônus para vários engenheiros 100 milhões de dólares para que eles saíssem da OpenAI e fossem desenvolver inteligência artificial na Meta. É uma corrida por cérebros, né? Tem muito pouca gente que entende profundamente desse negócio, que tem experiência com esse negócio. O número é limitado. Nenhum desses engenheiros que desenvolvem inteligência artificial vai sair pobre, Cora. Todo mundo milionário. Eu fiquei contente quando eu li essa notícia, porque no outro dia eu recomendei para o meu neto, exatamente, meu neto de 15 anos, que está muito desesperado, o que ele faz da vida. Eu digo, estuda inteligência artificial e vai trabalhar com isso que você está garantido. Agora, sem brincadeira, é realmente uma explosão numa área que veio muito mais rápido do que a gente podia pensar. Chegou a uma velocidade que ninguém estava esperando. Então, a gente nem tem gente suficiente para lidar com isso. E olha, talvez nem os chineses tenham, e os chineses formam muito mais engenheiros do que o Ocidente todo, né? A grande universidade de inteligência artificial, não sei se uma parte das pessoas sabe, né? Mas é a Universidade de Toronto. Ah, eu não sabia. A Universidade de Toronto. Você vê, dos 3 pais da inteligência artificial, 2 eram professores, os Godfathers, né? 2 eram professores na pós-graduação em inteligência artificial da Universidade de Toronto. Então, é o lugar que mais produz. Agora, é uma pós-graduação para engenheiros da computação e tem um número de limitados. Saem uns 10 por ano, não é? E aí você pega essas empresas todas, né? OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Apple, X, eu estou esquecendo da Anthropic, Amazon, todas empresas milionárias com aquele negócio que precisam desse tipo de gente em quantidade, e você tem lá Toronto jogando 10 por ano novos, sei lá, Stanford jogando 10 por ano novos, MIT jogando... Não tem quantidade suficiente de gente. Mas a coisa mais interessante nessa entrevista do Sam Altman não foi só o fato que a Meta está querendo roubar os engenheiros deles a esse custo bizarro. É que eles não querem ir. Porque, de verdade, quando você está na crista de uma onda dessa, o que importa é o que você está desenvolvendo. Um excelente engenheiro de inteligência artificial, um excelente engenheiro de qualquer coisa, ele não está interessado naqueles 100 milhões de dólares. É claro que ele está interessado em dinheiro também. Ninguém é tão altruísta que não vai ficar interessado, mas acontece que a relação custo-benefício das coisas muda. Você prefere trabalhar no lugar que te dá mais tesão, é isso. E a Meta, a essa altura do campeonato, ela pode oferecer o que quiser, mas ela não está à altura da OpenAI. Não está, e a OpenAI realmente tem, principalmente depois que a turma que tinha brigado com o Sam Altman saiu, o que ficou, Cora, tem um troço, naquele momento que tentaram demitir o Sam Altman, ele voltou 5 dias depois. Uma das coisas mais impressionantes é que os engenheiros todos pediram demissão coletivamente. Quer dizer, ele obviamente deve ser um cara
com quem é legal trabalhar. Sim, com certeza. Ele, obviamente, é um cara que inspira as pessoas que estão lá. Então, algumas pessoas saíram após aquela confusão, inclusive gente importante, o Greg Brockman saiu, o Sutskever saiu, quer dizer, tem algumas pessoas chaves ali que saíram, mas quem ficou, tá todo mundo de chapéu de pirata, gritando "Oh, Captain, my Captain", né? E numa aventura. É isso, é uma aventura. E eles não estão pobres, também tem isso. Não estamos falando em 100 milhões de dólares para uma pessoa que não tem outra forma de conseguir aquele dinheiro. Não. Tem uma coisa muito interessante sobre as pessoas que descrevem como era trabalhar na Meta quando teve quando estava um pouco antes de quando a Meta ainda se chamava Facebook, né? E um pouco antes de abrir capital na bolsa, antes do IPO, em que as pessoas descreviam que chegou um ponto que ninguém mais trabalhava por salário. O salário não era relevante. Pois é. Porque você olha para aquelas ações, você sabe quanto que aquelas ações valem, você está simplesmente esperando o momento em que você vai abrir capital. E quando você abrir capital, eu tenho 100 milhões de dólares. Mas então, todas essas indústrias do Vale do Silício, as que explodiram, né? Essas todas passaram por isso, de ter aquele momento em que você sente que você está no centro do mundo fazendo a coisa mais importante daquele momento. E aí fica um pouco uma coisa que o dinheiro vira uma abstração. Porque, vem cá. Você tem também. Qual é a diferença entre você ter 80 milhões de dólares e você ter 120 milhões de dólares? O que você não faz com 80 que você faz com 120? Um iate maior, mas isso não tem nenhuma importância. Para a pessoa que está curtindo aquele barato, que, aliás, é uma coisa que dinheiro não compra, né? Esse entusiasmo pelo que você está fazendo, claro. essa sensação de estar exatamente onde você queria estar e trabalhar. Olha aqui. E o Mark Zuckerberg é trumpista. Exatamente. Aquela turma toda do Vale do Silício, é todo mundo odara. E não é só que o Mark Zuckerberg é trumpista. O Mark Zuckerberg não é generoso. Não. Ele não divide os louros. Não. Então, para que você quer ficar com aquele cara aí? E depois, claro. O Facebook é um zumbi. Por mais que o Facebook esteja vivo... É uma empresa cada vez mais desinteressante. É totalmente desinteressante como empresa. Eu tô lá, enfim, a gente acaba ficando, porque... Eu gosto do Instagram. Não, mas tem coisas que eu ainda faço pelo Facebook. Eu vou cada vez menos, evidentemente, não tenho mais a empolgação que eu tinha, mas ela continua, É um zumbi, estou te dizendo. Não tem mais vida. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu acho muito... eu trabalharia no Google, eu super trabalharia na OpenAI. Eu vou te dizer que hoje eu trabalharia na Microsoft. Eu não trabalharia na Microsoft, não. Todo mundo deve trabalhar em cubículo, deve ser muito chato. Não, acho que... eu não sei, tem casa da árvore e tudo no campus deles. Eu acho que hoje em dia, não. Eu acho uma empresa careta, Cora. É uma empresa careta, mas foi ela que segurou as pontas para a OpenAI. Não, você tem toda a razão. Eu sou super pró-Microsoft, eu adoro a Microsoft, acho que é uma empresa bacana. Bill Gates, eu acho que é um dos dirigentes mais interessantes do mundo hoje em dia. Foi a empresa que eu mais detestei ao longo da minha vida. Eu nunca falei tanto contra uma empresa quanto eu falei contra a Microsoft. Eu detestei mais do que você, Cora. Eu não usava Windows. Eu não usava DOS, você usava. Mas você escrevia Microsoft com o S de cifrão? Só coisas do info, etc, né? Não, porque eu trabalhava em jornais sérios. Pois como eu trabalhava no jornal que não era sério, eu escrevia Microsoft com cifrão. O pessoal do Globo te dava muita independência editando aquele caderno. Informática, era uma beleza. Eu nadava de braçada ali. Eu lembro que vocês faziam isso. A gente fazia direto. Mas olha, naquela época eu teria fugido feito o diabo da cruz. Porém, com Satya Nadella a coisa muda. Porque o problema de uma empresa é quem dirige também, né? Quem está lá?
Não, né? concordo. Eu não sei, mas quando você pega esses livros que todos nós lemos quando começou a aparecer essa coisa chamada informática, quando veio a internet, foram lançados uma série de livros descrevendo as experiências das pessoas que estavam fazendo aquilo. Sei lá, tipo Where Wizards Stay Up Late, por exemplo. Adoro esse livro. Né? Adoro esse livro. O Microservice, do Douglas Coupland. Enfim, tem uma série de livros que a gente fica fascinado. A gente queria estar lá. E a gente... O meu favorito era um chamado Hackers. Heroes of the Computer Revolution. Do Stephen Levy. Muito bom também. Eu tenho esses livros todos até hoje em casa. Eu também tenho tudo. E qualquer hora eu vou reler para ver se ainda desperta esse entusiasmo. O Hackers eu li alguns anos atrás, eu reli alguns anos atrás. Ainda é um livraço. Mas When Wizards Stayed Up Late é outro... Esse título é maravilhoso, né? Não, espetacular. Onde os magos ficam acordados até tarde. Quando os magos... Não era? Não, Where Wizards. É verdade. É onde os magos ficam acordados até tarde, porque era assim. Os caras ficavam trabalhando tanto e entravam naquele frisson de desenvolver alguma coisa e levavam colchonete. Se não tivesse colchonete, dormia embaixo da mesa, sem colchonete mesmo. Era comum. Eles estavam inventando o futuro, né? Estavam inventando. Olha, eu tive uma pequena prova do que isso poderia ser uma vez. Assim que eu comecei a mexer com tecnologia, eu comecei a escrever pequenos programas. E uma vez eu fiz uma tabela de conversão de caracteres para uma impressora Epson, porque eu queria escrever com acento. E eu fiz isso, e enquanto eu não consegui terminar, eu não consegui dormir, porque eu ia me deitar, e aí eu começava a pensar naquilo e eu tinha uma ideia, e aí eu corria de novo. Eu sei, conheço essa sensação. Para fazer de novo. E acho que eu levei uns 3, quer dizer, é uma coisa completamente idiota, que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento teria feito, mas eu não tinha esse mínimo de conhecimento necessário para fazer. Então, eu estava reinventando a roda por mim mesma. E aquilo foi uma adrenalina que eu acho que passei uns 3 ou 4 dias sem dormir. Aquilo era uma delícia. Só fazendo aquilo. Foi uma das poucas vezes em que eu fiquei assim, com vontade de eventualmente, talvez, quem sabe, fazer outra coisa, sem ser o que eu faço. Depois eu pensei que eu já tinha passado da idade. Porque esse tipo de coisa realmente você tem que fazer muito jovem. Você acha não... que eu não tenho mais sucesso como engenheiro de inteligência artificial, não, então? Não. Pô, Cora, você pode ser o conselheiro da tribo, mas eu acho que... O Fábio, se demorar, o meu neto está muito velho já. Já está com 15 anos e ainda não começou. Falar isso com o Felipe, meu filho. Pois é. É a hora. Eles estão naquela idade que... Cora, temos livro? Temos. Olha aqui. Outras vidas que não a minha. Eu quero. Emmanuel Carrère. Olha, eu fico até um pouco sem graça de recomendar livro do Emmanuel Carrère pelo seguinte, porque ele é tão bom, e todo mundo sabe disso, que digo, por que eu estou recomendando uma coisa que todo mundo sabe que é maravilhosa, e todos os fãs do Emmanuel Carrère, quando chegarem na livraria e verem que tem um novo livro dele, oba! Emmanuel Carrère. Mas esse livro é absolutamente espetacular. Isso é uma reedição brasileira, uma segunda edição, porque esse livro ele já tem alguns anos. Chegou a ser lançado no Brasil e agora está sendo lançado novamente. Eu não tinha lido quando ele saiu. É o seguinte, Emmanuel Carrère, isso aqui, se você me perguntar se isso é um romance, não sei, porque a coisa que o Emmanuel Carrère faz é sempre muito confusa. Você não sabe... Eu tendo a classificar como não ficção. Quando eu catalogo na minha biblioteca os livros dele, eu boto como não ficção, não boto como ficção. E esse aqui certamente é não ficção, porque são... Eu nunca li. Me explica do que você está falando, que eu não estou entendendo. Então vou te explicar. Porque isso aqui não é um romance. Aqui está escrito, olha, um romance oceânico cheio de sonho e de fúria. Não é um romance. Isso é uma crítica do Libération francês, mas eu acho que o romance é geralmente
uma obra de ficção. A gente tem tido muito hoje autoficção, né? Como Annie Ernaux, enfim. O Carrère é craque nisso, porque ele fala sempre dele mesmo e com isso ele fala dos outros. E fala dos outros maravilhosamente bem, falando dele mesmo. Então, isso aqui seria um pouco memória, um pouco reportagem, tem muitas entrevistas, jornalismo, reflexão, filosofia, é tudo misturado. Porque aqui você tem um cara que tem uma cabeça absolutamente espetacular, tecendo considerações sobre dois assuntos muito profundos. O livro começa quando ele está de férias com a mulher e com os dois filhos adolescentes, o dele e o dela, no Sri Lanka, num hotel que fica no alto de uma colina. E um dia eles acordam e está esquisito. Eles não sabem o que está esquisito, mas tem alguma coisa esquisita. E aí ele desce, e ele não gosta daquele hotel, ele está irritado, ele gostaria mesmo de ter um hotel ali na beira d'água, mas, enfim, vão ficando naquele hotel. Esse dia que está tudo esquisito, ele desce a colina. E quando ele desce a colina, começam a vir pessoas na direção dele, cheias de lama e sangue, e desarvoradas. E está tudo bizarro. E aí ele olha para um lado, está tudo bem, como sempre teve, mas do outro lado, tudo que havia do outro lado acabou, virou lama, foi o tsunami. Nossa. Ele, a mulher e os filhos escaparam do tsunami porque eles estavam no hotel da colina que ele não queria, em primeiro lugar, que estava chateado de ficar naquele hotel lá em cima da colina. E eles falam de um casal francês, de que eles haviam ficado amigos, assim, que negócio que você está de férias, se encontra, né? E esse casal tinha uma filhinha pequena, e essa filhinha é levada pelas ondas. Então, é esse recorte do tsunami, né? Essa tragédia familiar, única ali, numa tragédia que matou 290 mil pessoas. Tá? Então, depois disso, ele passa para o caso da cunhada dele, a irmã da mulher, que está morrendo de câncer simultaneamente a esse tsunami. E é uma pessoa muito jovem e tem 3 filhas pequenas. E é uma juíza no interior. E ele nunca nem tinha prestado tanta atenção assim nela, mas depois que ela morre, ele começa a conversar com o colega dela, não com o marido, com o colega dela de juizado ali, um outro juiz. E ele se dá conta da importância daquele trabalho, porque são 2 juízes que estão defendendo as pessoas pequenas das grandes corporações, enfim, defendem dos bancos, defendem das empresas, uma defesa de consumidor, de cidadão pequena. Não são juízes que vão decidir as grandes causas mundiais, não é o STF, é uma corte de província. Corte local, uhum. É. E são juízes que têm uma vida muito mais simples do que os nossos, hein? Porque são juízes comuns, não são os deuses super remunerados que nós temos aqui no Brasil. E ele começa... Então, o centro desse livro, apesar do livro começar falando dessa tragédia, dessa família que perde a filhinha, eu acho que o centro do livro é a história desses 2 juízes, dessa juíza que morre e deixa as 3 filhas pequenas. Quer dizer, é o contrário daquela outra tragédia, né? Ali tem uma família que perdeu uma filha pequena, e aqui você tem um marido que perde a esposa de 33 anos e as filhinhas que perdem a mãe. E é uma reflexão dele sensacional sobre a vida humana, sobre o luto, sobre o que é estar no mundo, sobre empatia, sobre a vivência de cada um. Ele é um observador extraordinário da natureza humana. Ele é um pensador fora do comum.
E ele é um escritor extraordinário. Então, você entra nisso aqui como se fosse um romance, de fato. Eu estou encantado. É um page-turner, de verdade. Você não consegue, pega esse livro, você não larga. Você fica lendo. Mas não é aquela coisa de ler para saber o que aconteceu, quem matou. É que você entra no fio, no raciocínio dele e da descrição dele dessas emoções humanas e dessas realidades humanas e das nossas fragilidades, e você não quer parar de ler. É um dos melhores livros dele. Deixa eu fotografar. Fotografe. Pronto. Você vai adorar esse livro. Eu tenho certeza de que eu vou adorar esse livro. Ele é fantástico. O que o Emmanuel Carrère escreveu, escreve, etc., eu gosto sempre. Mas esse é, de fato, um dos grandes livros dele. Você se lembra que há um ano, talvez, eu recomendei o Yoga aqui. Né? Eu lembro. Que é maravilhoso também. Muito bom. Esse aqui é tão bom quanto, se não for melhor. É difícil dizer qual é o melhor livro dele, sabe? Eu tenho sempre esse problema. Cada vez que eu leio um livro dele, eu acho melhor que o outro. Aí eu pego o outro e digo, não, peraí, não, mas esse aqui é sensacional. Eu super recomendo, sabe? Porque... E esse título eu gosto muito, porque é muito sobre o que ele escreve. Como ele sabe que ele escreve sempre sobre ele, está aqui, outras vidas que não a minha. Ele está escrevendo sobre outras vidas que não são a dele. Mas ele está aqui também. Ele é personagem. Tanto que o começo do livro, aquela cena lá no Sri Lanka, começa com ele pensando que precisa se separar da mulher. É um casamento que está indo mal e depois acaba mesmo. Mas, enfim, é sensacional, sabe? Super recomendo esse livro. É um livro triste, né? Não é necessariamente triste, é reflexivo. Tá. Ele tem, é claro, não é um livro alegre. A filhinha dos caras desaparecer, isso não tem nenhuma alegria. Aquela juíza extraordinária morrer com 33 anos, tudo isso é triste, mas não é triste naquele sentido clássico. É humano. São coisas que acontecem com a gente na vida e... Enfim, ele está falando dessas coisas. É isso. Vida. A gente se vê na quinta-feira? Sim. Até quinta-feira agora. O problema hoje não é falta de informação, é saber o que no meio do excesso das redes realmente importa. Curadoria confiável, contexto sólido, análise com distanciamento. Isso é cada vez mais raro e é justamente a isso que o Meio Premium se propõe. É uma assinatura feita para quem influencia, para quem quer compreender o mundo e transformar sua visão com autonomia. Toda semana, nossos assinantes recebem reportagens e análises exclusivas que mergulham nos temas difíceis, mas olha, entregam com clareza. Na edição de sábado você encontra com profundidade o que faltou tempo de ler durante a semana. Política, cultura, comportamento, vida digital. Às quartas tem o Meio Político, em que especialistas analisam os tabuleiros do poder, as ideias em disputa e os diversos contextos políticos que atravessam a nossa sociedade. E temos também o streaming com séries e documentários selecionados seguindo o mesmo critério editorial: inteligência, atualidade e perspectiva. Tudo isso para que você pense melhor, decida melhor. Se é assim que você quer se informar, então olha, o Meio Premium é para você.